Alegria. Uma palavra simples, mas que carrega profundidade. Muitas vezes confundida com felicidade, emoção passageira ou entusiasmo momentâneo, a alegria verdadeira tem raízes mais profundas. Ela não depende das circunstâncias, mas da presença. Contudo, há dias e até estações inteiras em que a alegria parece desaparecer. Não por rebeldia, não por frieza espiritual, mas por cansaço, pressão, perdas, decepções, silêncio. E quando a alma entra nesse vale, tudo parece mais difícil. Ler a palavra exige esforço. Orar soa vazio. Louvar parece fingimento. E a pergunta não é mais Deus, onde estás? Mas sim, Deus, onde estou? Neemias, ao liderar o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém, se depara com um povo cansado, sobrecarregado, chorando ao ouvir a lei. E é nesse contexto que ele declara, com autoridade e ternura: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias 8:10. Note que não é a alegria com o Senhor, nem a alegria de receber algo do Senhor. É a alegria do Senhor. A alegria que nasce dele e que ele comunica aos seus. Essa alegria não ignora a dor. Ela não anula a luta. Mas ela floresce mesmo em meio à reconstrução. Quantos hoje vivem sobre o peso de uma alma apagada? Pessoas que amam a Deus, mas perderam o brilho nos olhos. Crentes fiéis, mas sem entusiasmo. Servos cansados, que continuam caminhando, mas com o coração esvaziado. Este devocional é um convite para redescobrir essa alegria. Não a que o mundo vende, não a dos sorrisos forçados, mas a que vem do alto, que flui do trono de Deus e se instala dentro de nós, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Essa alegria é força, é resistência espiritual, é antídoto contra o desânimo, é ânimo que ressuscita a alma. E ela está disponível, hoje, agora, para você. Vivemos em um mundo que alimenta uma alegria frágil, baseada no que temos, no que sentimos, no que conseguimos controlar. É uma alegria condicional. Se tudo está bem, sorrimos. Se algo dá errado, desmoronamos. Mas a Bíblia nos revela outro tipo de alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da realidade espiritual interna. Ela não nasce do que está ao redor, mas do que habita dentro, o Espírito Santo. Gálatas 5:22 nos lembra que a alegria é fruto do Espírito. Ou seja, não é fabricada pelo esforço humano, é gerada pela presença de Deus em nós. Essa alegria não precisa de motivos para existir. Não se esgota quando a conta está no vermelho. Não desaparece quando chega o diagnóstico difícil. Não depende de aprovação social nem de metas alcançadas. Ela permanece porque não está presa ao que muda, mas firmada no que é eterno. Ela permanece porque não está presa ao que muda, mas firmada no que é eterno. É por isso que Paulo, preso, escreveu aos Filipenses dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não era ironia, era convicção. A alegria que ele tinha não estava no conforto da cela, mas na comunhão com Cristo. Como devemos, então, cultivar essa alegria espiritual? Olhe mais para Deus do que para os problemas. A alma que contempla a beleza do Senhor encontra consolo mesmo em meio à dor. Salmo 27:4. Lembre-se do que já foi feito por você. A salvação, o perdão, a graça, a presença diária, tudo isso é motivo de alegria eterna. Lucas 10:20.
Valorize o que é invisível. A fé nos conecta com aquilo que ainda não se vê, mas que é real. A esperança que ainda não se cumpriu é já fonte de alegria. Romanos 12, 12. Busque intimidade, não apenas solução. Quando a oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um momento de comunhão, a alegria volta a florescer. Deus não é só socorro, Ele é prazer, uma alegria que resiste às tempestades. Não estamos dizendo que o cristão nunca se entristece. Jesus chorou, Paulo se angustiou, Elias teve medo. Mas em todos esses havia algo mais profundo do que a dor, a convicção de que Deus estava presente, e isso bastava. É assim com você também. Mesmo que hoje você esteja caminhando por um vale de sombra, essa alegria pode voltar. Ela não depende do amanhã ser melhor. Ela depende de você se lembrar que Deus é o mesmo hoje. E Ele quer, hoje mesmo, renovar a sua força com a alegria dele. A verdade é que, mesmo servindo a Deus, às vezes perdemos a alegria. Não por rejeitarmos a fé, mas porque a alma, pressionada por batalhas, acaba se cansando. É como se a chama permanecesse acesa, mas apagada pelo vento das preocupações. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por isso. Depois de ter pecado, de ter errado gravemente e sentido o peso da culpa, ele ora: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. Veja, ele não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria dela. A consciência do pecado, o desgaste emocional e o peso das escolhas tiraram o brilho de seu interior. E ele fez o que devemos fazer quando nos sentimos assim: pediu a Deus para restaurar. A alegria espiritual pode se apagar por muitas razões. Um pecado não confessado, um ciclo prolongado de tristeza ou decepção, uma fase de estagnação espiritual, o ativismo religioso sem renovação interior. Mas Deus não se escandaliza com isso. Pelo contrário, Ele se compadece. Ele não abandona o coração abatido, Ele se inclina para restaurar. A alegria pode ser restaurada. O primeiro passo não é sentir, mas admitir: Senhor, perdi minha alegria, preciso de Ti. A alegria não está em coisas, nem em pessoas, nem em realizações. Ela está em Deus. Voltar à fonte é voltar ao altar, ao secreto, ao primeiro amor. Confessando e permitindo ser tratado. Davi foi curado porque se arrependeu. A cura da alma começa quando deixamos Deus tratar o que está doendo, e não apenas o que está aparente. Agradecendo, mesmo no processo. A gratidão é o solo onde a alegria volta a crescer. Mesmo sem sentir tudo resolvido, podemos agradecer pela fidelidade de Deus. E essa postura libera cura. Servindo, mesmo ferido. Há cura no serviço. Quando abençoamos outros, Deus começa a restaurar o que em nós estava quebrado. A boa notícia é: a alegria pode voltar. Não importa há quanto tempo você a perdeu. Não importa quantas lágrimas você já chorou. Se você pedir, o Senhor restaura. Ele é especialista em reacender corações apagados, em devolver o brilho ao olhar, em renovar o prazer de estar em sua presença. E quando a alegria volta, a alma canta de novo. Vivemos tempos em que o mundo está saturado de más notícias. As pessoas estão ansiosas, confusas, exaustas. Há uma inquietação no ar. E nesse cenário, algo que se torna um testemunho poderoso da presença de Deus: a alegria genuína. A verdadeira alegria, aquela que vem do alto, que permanece nos dias bons e ruins, é contracultural. Ela chama a atenção porque contradiz a lógica natural.
É por isso que a alegria não é apenas um dom pessoal, mas uma ferramenta de evangelismo silencioso e eficaz. Ela anuncia sem palavras que Deus é real, presente e suficiente. Jesus disse aos discípulos: Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Ele queria que sua alegria fosse vista neles e que, por meio dela, outros também fossem tocados. A alegria em Deus atrai os cansados, intriga os céticos, desperta curiosidade nos perdidos, conforta os que sofrem. Há pessoas ao seu redor observando sua vida. Algumas nunca leram a Bíblia, mas estão lendo você. E quando vem alguém passando por lutas, mas com brilho no olhar, com esperança no coração, com paz mesmo diante de más notícias, elas percebem algo diferente. E esse algo é Jesus. A alegria não finge ausência de dor. Não se trata de fingir que tudo vai bem. Cristãos não são imunes às lágrimas, mas choram com fé, esperam com sorriso, caminham com esperança. E isso prega. O mundo precisa ver crentes que trabalham com alegria, mesmo sob pressão. Perdoam com leveza, mesmo quando feridos. Servem com entusiasmo, mesmo sem aplausos. Sorriem, não porque a vida é perfeita, mas porque conhecem o Deus que é bom. Essa alegria é fruto do Espírito, mas é também sementes de salvação. Ela abre portas para conversas profundas. Ela prepara o terreno para o Evangelho. Ela confirma, sem alarde, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Seja um portador da alegria de Deus. Você pode ser luz onde há escuridão. Você pode ser riso em meio ao caos. Você pode ser esperança no consultório, no escritório, na família, no ônibus. Não subestime o poder do seu sorriso cheio de fé. Sua alegria é mais do que uma emoção, é uma mensagem viva. E quando essa alegria é vista, vidas são tocadas. Talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela é citada com frequência, mas poucos entendem o peso espiritual que ela carrega. Essa palavra foi pronunciada num momento específico da história de Israel. O povo tinha retornado do exílio, os muros de Jerusalém estavam sendo restaurados, e Esdras leu a lei do Senhor diante de todos. Ao ouvirem, muitos começaram a chorar. Choravam por arrependimento, por consciência do pecado, por tudo o que haviam perdido. E é nesse cenário que Neemias declara: Não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias 8:10. Ou seja, a força para reconstruir não viria apenas da disposição ou do esforço humano, mas da alegria que nasce de saber: Deus está conosco, Deus nos perdoou, Deus está restaurando todas as coisas. A alegria do Senhor não é superficial. Ela não anula a dor, mas oferece resistência em meio a ela. Ela não apaga o luto, mas oferece consolo que sustenta. Ela não elimina a luta, mas nos torna fortes para seguir. Essa alegria vem da certeza de que somos amados e salvos, da convicção de que Deus está no controle, mesmo que não entendamos, do prazer da sua presença, que é melhor do que a vida, do Espírito que habita em nós e não nos deixa sozinhos. Essa alegria nos faz continuar servindo mesmo cansados, continuar crendo mesmo sem ver, continuar louvando mesmo no vale. Ela é uma força silenciosa, mas constante. Ela é uma chama acesa, mesmo em tempos de vento forte. Ela é uma fonte que nunca seca, porque vem do próprio Deus. Hoje, Deus te convida a fazer algo poderoso: beber novamente dessa fonte. Se a sua alegria foi desgastada, enfraquecida ou esquecida, Ele pode restaurá-la.
Se você está forte, mas quer transbordar ainda mais, Ele pode renovar. Porque essa alegria não é um prêmio, é uma promessa. E se ela for sua, a força também será. Oremos. Senhor, renova hoje em mim a alegria que vem de Ti. Mesmo em meio às lutas, que a Tua presença me fortaleça. Restaura o brilho no meu olhar, a leveza no meu coração e a esperança na minha alma. Que a Tua alegria seja a minha força, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou ao seu coração, declare isso com fé nos comentários. Escreva: a alegria do Senhor é a minha força. Hoje eu decido me alegrar em Deus. Ou compartilhe algo como: mesmo nos dias difíceis, eu encontro alegria em Cristo. Deus restaurou minha alegria. Minha força vem do alto. Seu comentário pode reacender a fé de alguém que está cansado e precisa lembrar: há alegria no Senhor, e ela fortalece.